Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Salve, amigas e amigos da Rádio Ilha Capital. Estamos iniciando mais um Agora RS, um podcast gravado semanalmente e que está disponível nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Spreaker e, é claro, no site da rádio, menu podcast. Este é o primeiro programa depois que a Rádio Ilha Capital iniciou uma linda promoção, pensando já no mês das crianças, que é outubro. Essa promoção começou no dia 12 de setembro e encerrará dia 12 de outubro. A campanha pretende mobilizar pessoas, famílias, amigos, escolas, CTGs, crianças em especial, em torno do tema brinquedos e brincadeiras de antigamente. A palavra antigamente se refere a um tempo em que os brinquedos não eram eletrônicos, não eram digitais, não eram automáticos, não eram de plástico, como hoje em dia se encontra. É provável que gerações novas de crianças nem saibam que os brinquedos de antigamente eram feitos com materiais muito simples, como uma latinha de um produto já usado, ou um pedaço de madeira, uma caixa de frutas de madeira, virava de imediato um carrinho de lomba, ou algum outro brinquedo que criativamente as crianças faziam com o estímulo dos adultos. Nossa ideia, então, é estimular os adultos a conversarem com suas crianças e juntos participarem dessa promoção. Também há a modalidade brincadeiras. Então, quem é que não lembra de como é que se pula corda, de como é que se joga amarelinha, como é que se faz o passa-anel, perna de pau, é uma série de brincadeiras que as pessoas de antigamente usavam para passar o tempo, para integrar, às vezes, a comunidade de uma mesma rua, brincando na calçada e assim por diante. Participar dessa promoção da rádio é muito simples. Basta definir o brinquedo ou a brincadeira, gravar um vídeo de no máximo 1 minuto usando um celular na posição horizontal e no site da rádio vai haver um botão para a pessoa participar da brincadeira. Clicando ali, ela pode enviar para o WhatsApp, que vai aparecer imediatamente, esse vídeo, tendo o cuidado de identificar, inclusive durante a gravação pode identificar, mas depois de concluída a gravação, identifica a remessa desse vídeo, dizendo a cidade de onde está mandando e o nome da criança ou das crianças que participarem dessa gravação. E em até 24 horas, esses vídeos aparecerão no site da rádio nas 2 categorias que eu me referi, categoria brinquedos e categoria brincadeiras. Dia 12 de outubro de 2021, encerram as remessas de vídeos e no dia 13, um dia depois, durante um programa que a rádio tem, que é o Conversa Fiada, que começa às 20 horas e 30 minutos, será feito um sorteio para a categoria brinquedos e um sorteio para a categoria brincadeiras, e já temos garantido alguns prêmios. Destacaríamos, então, passaportes ou ingressos para o Beto Carreiro. Mas sei também que um dos que eu entrevistei aqui no podcast, que é o Júlio Geraldo, vai dar de presente para a campanha e para ser sorteado um kit de construção de um daqueles carrinhos maravilhosos que ele produz. É um kit com 8 modelos de carrinhos, que qualquer pessoa leiga e com pouca ferramenta e pouca experiência no trato com a madeira poderá construir. Além disso, ele vai dar 2 bônus, que por enquanto eu não sei, é surpresa, além de permanecer à disposição para tirar qualquer dúvida da pessoa que vai receber esse prêmio, dúvidas com relação à construção dos brinquedos.
Este é o 14º podcast que eu faço. E será o segundo em que eu não entrevistarei uma pessoa. Eu gosto muito da modalidade de conversa, de entrevista, né? Mas esse eu farei sozinho, como fiz o anterior sobre educação. E o gancho certamente vai ser o assunto criança e automaticamente correlacionado com a educação das nossas crianças. Inclusive relembrando que a nossa criança interior, aquela que a gente deixa meio de lado quando começa a se sentir adulto, na pré-adolescência, na adolescência e principalmente na fase em que a gente já está mais responsável, né, pelo nosso destino, a gente deixa num cantinho lá aquela criança. Vez por outra a gente lembra dela, quando a gente se diverte com outros adultos, com brincadeiras do tipo de antigamente, né? Mas um segredinho bem legal para a gente levar uma vida agradável é não deixar essa criança ficar muito escondidinha lá dentro de nós. Eu soube, lendo um livro sobre o case da Pixar, que é aquela empresa que faz os programas, os desenhos animados, né? A computação gráfica da Era do Gelo, do Toy Story. Eu soube que eles tinham, para fazer aqueles roteiros de filmes, que virar crianças, quase que literalmente, né? Brincadeiras eles faziam durante o expediente, andando de patinete, enfim. Isso representa um despertamento dessa criança interior. E nessa proposta da campanha, prevendo o Dia da Criança agora que se aproxima, a gente pode retomar isso aí, construindo um carrinho de lomba, um patinete ou um brinquedo qualquer, 2 pedacinhos de madeira vira um avião com maior facilidade, né? Não importa a beleza, o detalhe do brinquedo, até porque esse detalhamento é próprio da indústria. Quando se compra um brinquedo pronto, ele tem muitos detalhes. E esses detalhes em excesso limitam a criatividade da imaginação da criança, né? Então, quando tu pega 2 pedacinhos de madeira e diz para uma criança que ali tem um avião, ela vai enxergar as janelinhas do avião, o trem de pouso, vai brincar com ele no ar como se ele estivesse voando sozinho. É assim que funciona, né? Lembrem quando nós éramos criança, que a gente recebia um brinquedo também com pouco detalhamento e a gente imaginava direitinho como é que ele funcionava. Eu lembro também de imaginar um cercadinho onde eu colocava lá, junto com mais uns amigos da minha rua, lesmas, caramujos. E aí a gente brincava que eles eram vaca, cavalo, galinha. Depois a gente passou a uma variante dessa brincadeira. A gente colocava uma linha de partida, colocava as nossas lesmas com uma marquinha em cima, atrás da linha, e deixava elas partirem numa direção limitada por 2 laterais, para elas não fugirem. A lesma que chegasse primeiro lá no seu destino ganhava a corrida. Também lembro de uma brincadeira que se pegava o talo de uma folha de mamoneiro. Mamão é isso que a gente come? Ou a mamona, aquela outra que dá um frutinho cabeludinho que gruda na cabeça da gente quando está no cabelo, né, quando está muito maduro. A gente pegava um pedaço daquele talo e ele é oco. E aí a gente fazia a brincadeira da bolha de sabão. Pegava-se um copo qualquer, botava lá um sabão, pedacinhos de sabão em pedra, não existia sabão em pó na minha época, né? E aí triturava ele, mexia, e aí batia até fazer espuma. E aí se fazia as bolhas de sabão também, se brincava de concurso, ver qual era a bolha maior, a mais bonita, ou aqui ficava mais tempo no bico do canudinho esse aí sem estourar, né? Nisso tudo que nós estamos falando, salta um componente muito importante, que é a imaginação. Seria a imaginação um atributo exclusivo dos seres humanos? Seria possível que algum animal ou alguma planta tivesse esse atributo de imaginação? Afinal, quando a gente imagina que está voando com um avião e temos 2 pedaços de madeira na mão, isso fica difícil da gente imaginar que aconteça com um outro animal, mesmo que seja muito próximo de nós, como os macacos, os cachorros, né? Então essa imaginação, ela já vem pronta? Quando a gente nasce, já vem com a imaginação pronta? Ou ela passa por algum processo de inspiração? É possível a gente inspirar as crianças a serem imaginativas?
Ou a gente só tem que dar condições para elas exercerem essa imaginação? A imaginação, ela pode se desdobrar numa série de acontecimentos futuros que vai determinar as nossas interações sociais, inclusive. Com a imaginação, nós nos projetamos no futuro, por exemplo, né? Não quer dizer que a gente se projete no futuro e fique preso lá ou perdido lá, mas a gente consegue fazer correlações entre fatos aparentemente não relacionados entre si, coisa que os animais já têm dificuldade de fazer. Há experiências feitas com macacos que mostram que eles conseguem estabelecer essa correlação. Tem uma experiência muito interessante de duas fêmeas que recebem alimento em 2 gaiolas separadas, mas todas de vidro, as 2 de vidro, né? Então, uma das macacas recebe um pepino, a outra recebe pepino, e apesar do pepino ser um alimento aparentemente sem graça, os macacos gostam muito. Então, ganharam pepinos. Daqui a pouquinho, uma outra pessoa dá para a macaca de uma das gaiolas um morango. Morango é um alimento preferido. E continua dando pepino para aquela outra gaiola. Surge aí um protesto. Visivelmente, a macaca que está ganhando pepino gostaria de comer morangos. Então ela começa a se agitar dentro da gaiola e quando o agente do experimento, o cientista, oferece para ela, por exemplo, uma pequena pedra, ela joga a pedra no vidro. Ela quer os morangos. E se ele oferece o pepino, também ela não quer. Isso deu margem para uma pesquisa que deduziu que existe um primeiro sinal de justiça nesses animais. Enfim, todas as coisas que a gente entende como serem próprias dos seres humanos existem também numa proporção e numa correlação diferente nos outros reinos, nos animais que são mais próximos de nós. E é muito comum nós observarmos esses seres com o nosso olhar e com os nossos parâmetros. Então é muito comum, por exemplo, ver pessoas com cachorrinhos de estimação, deduzindo que aquele olhar é afetuoso, que aquele olhar é de fome, que aquele olhar é curioso. Então nós colocamos atributos dos nossos olhares naqueles pequenos animais. E com atitudes semelhantes, nós também tratamos as crianças bem novinhas. Então, bebê com meses, bebê com 1 ano, 2 anos de idade, nós temos a tendência a tratá-los como se não fossem capazes de observação profunda, de deduções muito rápidas, de absorção de informação visual, tátil, muito especial. Então nós às vezes usamos palavras que a gente imagina que sejam mais compreendidas pelas crianças, ao invés das palavras normais. Então a gente chama de vem com o Tati, em vez de dizer vem com o papai. A gente diz assim, olha lá o cocó, em vez de dizer olha lá a galinha. Então nós imaginamos que dizendo dessa forma a criança vai entender melhor o que é uma galinha, o que é um pai, né? Ao observarmos como os animais tratam com seus filhotes, nos chamam a atenção alguns detalhes. É claro que os filhotes de animais têm uma desenvoltura para começar a andar, por exemplo, diferente dos seres humanos, né? Quando se vê um filhote de um cavalo, de uma égua, nasceu e minutos depois já está sobre as 4 patas e dando os primeiros pulinhos, a gente vê que uma criança demora às vezes 1 ano para começar a caminhar com uma certa autonomia. Mas os cuidados que os animais têm com seus filhotes se caracterizam por serem muito práticos. É como se eles estivessem preparando aquele filhote para fazer as tarefas que eles foram programados. E vamos deixar aqui a palavra programado entre aspas, né? Com as tarefas que eles foram programados para desempenhar num tempo de vida que lhes é peculiar. Tem animais que vivem menos tempo, outros vivem mais tempo e etc, né? Mas, por exemplo, um sabiá, quando põe os seus ovinhos e esses ovinhos descascam, ele dá um jeito de retirar aquelas cascas do ninho para não ficar atrapalhando. Ele já sai buscando e divide a tarefa entre o casal, buscando alguns pequenos insetos para dar para os filhotinhos. Esses filhotinhos quase que automaticamente abrem o bico quando percebem a aproximação
dessas figuras, que eles não vão dizer assim papai e mamãe, mas eles veem alguma relação entre essas figuras e a alimentação que receberão. E daqui a pouquinho já estão criando penas, e quando eles têm as penas em quantidade suficiente para poderem voar, já fazem os primeiros movimentos diferentes no ninho, saem do miolo e vão para a borda, já começam a balançar aquelas penas, e os pais desses filhotinhos ficam observando os primeiros voos. A partir dali, então, encerrada a missão daquele casal de sabiás. E continua a vida, eles vão preparar outro ninho, vão pôr outros ovos, quase com uma programação feita pela natureza. E aqueles que aprenderam a voar cedo já saem também com o seu canto sabido, mesmo sem ter feito uma aula de técnica vocal. Quando a gente escuta um sabiá cantando, e aqui na região onde eu moro, tem muitos cantos de sabiá, papo amarelo, e aqueles sabiás aqui do sul tem um canto diferente dos sabiás mais lá para cima, né? Mais lá para o centro-oeste, para o sudeste do Brasil. Mas quem ensinou eles a cantar? Quem ensinou eles a fazerem um ninho? Como eles tramam aqueles pedacinhos de madeira para dar aquele formato arredondado ali? Que programação é essa? Que algoritmo é esse? E aí é interessante observar que uma criança não nasce com uma programação desse tipo, sabendo já de antemão o que ela precisa fazer para construir a sua casa, para fazer a sua comida, para buscar a sua comida, né? Isso não acontece da mesma forma que entre os animais, conosco, seres humanos. Então essa interação social para nós é muito importante. Apesar de não termos essa programação semelhante à dos animais, nós temos uma capacidade de absorção do meio muito, muito grande. Nós conseguimos absorver tudo que acontece ao redor, as crianças conseguem absorver, inclusive emoções. É muito comum crianças que ficam chorando demais estarem sentindo de alguma forma um clima que existe na sua casa, seja de briga entre pessoas que estão próximas dela, enfim. Não é só de dor de barriga que elas choram, elas também choram por sentirem alguma sensação diferenciada, coisa que nos animais não se percebe isso, né? Então, essa importância que tem da interação social, dos modelos que as crianças passam a observar desde cedo, fez com que alguns filósofos dissessem, inclusive, que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convive conosco, né? Média de comportamento, no caso, né? É uma explicação, mas não quer dizer que porque eu faça parte de uma família onde os adultos têm maus hábitos, que eu terei os maus hábitos daqueles adultos. Eu posso, através de uma outra capacidade humana, que é do pensamento lógico, do raciocínio abstrato, tirar conclusões sem experimentar aquelas sensações. Então eu posso concluir, por exemplo, de que não vale a pena fumar, porque eu deduzo que o câncer de pulmão, as pessoas com quem eu já convivi que também fumaram, não têm uma vida tão boa quanto se não fumassem, né? É um exemplo apenas que eu estou dando. Mas essa capacidade de abstração, de raciocínio lógico, de pensamento abstrato, é típica, quer dizer, uma prontidão que nós temos. Não quer dizer que isso seja desenvolvido nas escolas. Deveria ser. O discernimento, tomada de decisão, pensamento crítico, isso precisa ser treinado, até para as crianças se darem conta de que elas são capazes de. Dia desse eu estava dando umas dicas para uma menina que estava com dificuldades na escola, e percebi que perguntas muito simples que eu fazia para ela ficava um tempão pensando, antes de dar a resposta que eu sabia que ela tinha a resposta pronta. Mas talvez pelo mesmo medo do ridículo, ou pelo medo de receber mais um não de tantos que ela recebeu na vida, ela pensava muito, muito. Quando ela respondia certo, eu dizia, tu sabe a resposta, tu sabe isso e muito mais, por que tu pensou tanto? Ela não dava uma risadinha e não conseguia responder. Mas esses nãos que a gente recebe desde muito cedo, uma criança começando a aprender a andar, ela deixa a gente empolvorosa, né? Ela quer subir numa cadeira, quando a gente pensa que ela vai cair, tu já imagina que ela vai cair, então tu diz, desce daí, não sobe ali, não enfia o dedo na tomada, não faz isso, não faz aquilo. Então a palavrinha não
faz parte do vocabulário da criança desde muito cedo, né? No entanto, nós poderíamos exercitar algumas palavras que não fossem não, essa palavra não, e que desse o mesmo resultado que nós queremos. Se a criança sobe de uma cadeira e a gente tem medo que ela caia, a gente pode pegá-la no colo, com todo carinho, sem dizer a palavra não, coloca no chão e apresenta um brinquedo para ela se distrair. Se ela vai colocar o dedo na tomada e pode levar um choque, mesma coisa. A gente desvia a atenção dela e reforça com uma atividade que... E daqui a um tempo ela vai entrar embaixo da mesa, vai levantar sem a gente ver, vai dar de cabeça e vai chorar. E aí, tentativa e erro, ela vai corrigindo os próprios passos, né? Essa é a magia da nossa jornada desde muito cedo, né? Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimoveis.com.br ou fale conosco pelo número 48-3284-5010. Se você ainda está precisando de óculos, é porque não foi na Ótica Jerônimo Coelho. A experiência de 26 anos no atendimento e na fidelização dos clientes garante um serviço honesto e de qualidade. E você ainda pode pagar tudo em até 12 vezes no crediário próprio ou no cartão. A Ótica Jerônimo Coelho fica bem no centro de Florianópolis, ali na rua Jerônimo Coelho 389, loja B. Telefone WhatsApp 48 984 19 7668. Venha tornar possível o seu sonho. Aqui na Tudo em Metro você encontra os mais diversos produtos, qualidade e preço justo, além de contar com o melhor atendimento da cidade. Contribuição, honestidade e excelência são valores que você só encontra na Tudo em Metro. Nossa família está esperando por você. Rodovia João Galberto Soares 396, Ingleses. A excelência no atendimento. Rádio Ilha Capital. De volta com esse nosso podcast sobre crianças, sobre educação, sobre o Dia das Crianças e a campanha da Rádio Ilha Capital. Continuamos com a nossa prosa aqui, eu e vocês. Eu conheci um filósofo e um educador colombiano chamado Bernardo Toro. Participei de um evento uma vez com ele e conversamos algumas horinhas lá, juntos lá, nos bastidores do simpósio. Ele é um dos mais importantes pensadores da educação na América Latina. Ele estudou filosofia, depois estudou física e matemática, tudo no nível de licenciatura. Mas fez uma pós-graduação em investigação e tecnologia educativa. Ele é um decano acadêmico da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Javeriana, em Bogotá. E também escreveu vários livros. Eu destacaria desses livros A Construção do Público, Cidadania, Democracia e Participação. Também tem um outro livro chamado Fala Mestre, Precisamos de Cidadãos do Mundo. Ele é presidente hoje da Fundação Social, uma entidade civil que se propõe a combater a pobreza no país. E também foi consultor de reformas educativas em Minas Gerais, aqui, e no Chile. Interessante que ele elaborou uma lista onde ele identifica as 7 competências que considera necessárias para desenvolver nas crianças e jovens, para que eles tenham uma participação mais produtiva no século XXI. Ele chamou essa lista de Códigos da Modernidade. E como agora há pouco nós vimos que as crianças, diferentemente dos animais,
não nascem prontas para aprender a cantar, para fazer seu ninho, para buscar sua comida, a gente está lidando agora com alguns desafios, como o que é preciso para as nossas crianças viverem com autonomia, com liberdade e em condições de convivência social. E aqui nesses códigos da modernidade, que lida com competências, né? Ele chamou a primeira delas de domínio da leitura e da escrita. Parece para nós óbvio que sem ler e sem escrever, as dificuldades encontradas serão grandes. A segunda capacidade dele é de fazer cálculos e resolver problemas. A terceira é a capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações. Aqui já entra uma boa pegada do que nós chamamos agora há pouco de raciocínio lógico e pensamento abstrato. Que analisar, sintetizar, interpretar são ferramentas importantes para a gente ter esse pensamento lógico e o raciocínio abstrato. A quarta capacidade é de compreender e atuar em seu entorno social. A vida de relação, né? A quinta é receber criticamente os meios de comunicação, como nós sentimos falta disso hoje em dia, né? Tem as tais de fake news que a gente recebe sem a crítica que o Bernardo Toro se refere no seu quinto código, né? E passa a assumir como verdade aquilo ali. Sexto item do Código da Modernidade, que é a capacidade de localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada. E o último, capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo. Nesse sexto item, que é a capacidade de localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada, nós temos hoje uma avalanche de recursos através dos buscadores, como o Google, por exemplo, né? Como o YouTube e tantos outros que a gente tem acesso, que substituem as grandes bibliotecas públicas ou particulares que nós tínhamos que às vezes nos deslocar de um ponto a outro, de ônibus, de bonde, de carroça, para poder acessar um livro que tinha determinada informação que nós precisávamos. Hoje, num clicar de mouse, num toque de dedo numa tela touchscreen, a gente consegue navegar por uma infinidade tão grande de informações que nós temos dificuldades de fazer isso que o Toro está dizendo. Localizar, que é fácil hoje em dia, acessar e usar melhor a informação acumulada. Ou seja, esse filtro de acessar a informação é bem interessante. Até um tempo atrás, quando não havia essa informação digital tão intensa, nós comprávamos livros. E os livros são feitos por editoras. E as editoras vivem da venda dos livros. Para vender o livro, ela tem que cuidar desse produto. E cuidar do produto pode ser uma coisa subjetiva. Ele pode estabelecer qual é o público que ele quer atingir, se é um público de uma determinada área, advogados, médicos, filósofos ou simpatizantes de religião, de alguma religião. Ele estabelece esse filtro, que seriam os possíveis compradores daqueles livros, e depois passa por todo um processo de revisão ortográfica. Também uma coisa que a gente sente falta hoje em dia, né? Revisão ortográfica. A gente acessa, às vezes, alguns textos muito mal escritos, né? Do ponto de vista gramatical, da concordância e da coerência interna, né? São, às vezes, redundantes, são prolixos, enfim. E o livro, o antigo livro, nosso velho companheiro de tantos anos, tinha esses cuidados. Além da revisão ortográfica, havia toda uma orientação para os escritores, para os autores dos livros, de como é que eles deveriam organizar internamente os capítulos, etc. Né? A capa também era uma coisa, até hoje, né? A capa dos livros, às vezes, vendem o livro. Tu olha uma capa e aquela arte que foi feita ali te chama atenção, pelo menos para te folhear as primeiras páginas e chegar até um índice. Aí esse índice, nessa organização também estratégica para venda, vai te remeter ao conteúdo dele através da compra do livro. Então, se tu olhou no índice ou no sumário e viu ali que tem coisas que te interessam, tu compra o livro. E na internet? Às vezes tu tem esse mesmo livro na internet em PDF.
que é um livro que é digital e de graça. Não precisa mais comprar alguns livros. Tem assim, milhões de livros que já estão disponibilizados em bibliotecas virtuais, edições antigas e raras que às vezes até nem conseguiríamos encontrar para comprar, estão lá acessíveis, né? Os Lusíadas, todas as obras, os autores clássicos da literatura brasileira estão já disponíveis, né? E então a gente acessa essa informação, mas a dificuldade de tu filtrar aquelas fontes que são mais fidedignas é um desafio que deveria ser trabalhado nas escolas, nas famílias em primeiro lugar. Quando uma família, ou os pais dão para uma criança um telefone celular para ele ficar se divertindo na frente de um joguinho, mesmo que seja um joguinho, isso aqui é apropriado para a idade até 5 anos. Isso eu acho que pode ser um tiro no pé. Porque a partir daquele momento a criança pode achar mais interessante a companhia daquele laptop, ou daquele celular, ou daquele tablet, do que a companhia dos pais. E aí a gente começa a perder essa corrida para as chamadas tecnologias modernas, né? A campanha da Rádio Ilha Capital, que resgata brinquedos feitos à mão, dá um recurso para essas famílias que mais ou menos perderam esse contato com a parte mais importante da criança, que são os primeiros passos para eles adquirirem valores, habilidades específicas e fazerem juntos uma atividade que seja diferente. Independentemente de ter uma campanha como essa, que a rádio está fazendo, no dia a dia as famílias podem envolver as crianças com atividades domésticas e até bem interessantes e podem ser úteis. Aprender a fazer um arroz não é simplesmente uma ocupação do tempo daquele menino ou daquela menina. Pode ser útil para ele. Ele pode estar numa situação de querer fazer um arroz e não saber como fazer. Claro, tendo um celular, hoje em dia tu acessa qualquer receita. Mas na mesma linha que eu estava falando agora há pouco, da gente não perder a chance de ter um contato mais próximo, humano, empático com as pessoas que vivem sob o mesmo teto, para que eu vou estimular o uso do celular para encontrar uma receita se eu posso trocar ideias e passar para essa pessoa que está em fase de crescimento e de aprendizado a técnica de fazer um arroz como a minha avó fazia. Tem uns macetezinhos, né? Nunca vai ser igual o mesmo arroz que uma pessoa faz do que a outra faz. Os tipos de grãos que são parboilizado, integral, polido, requer uma quantidade diferenciada de água, uns mais água, outros menos água, o tempero a ser usado, a quantidade daquele tempero que fica mais marcante, enfim. São apenas sugestões que a gente lembra que dá para a gente interagir com as nossas crianças de dentro de casa, mobilizando principalmente a nossa criança interior. Eu lembro quando eu ainda era bem pequeno, lá, uns, 8, 9 anos, éramos 5 filhos, né? Nessa época eu não tinha os 5, quando eu tinha 8, o último nasceu quando eu tinha 12, que era o 5º. Então, mas a nossa casa tinha um assoalho de madeira, tábuas de polegada, 30 centímetros de largura e era necessário passar cera e depois tinha que passar uma flanela, um pano para encerar, né, para dar brilho ali. Não tinham inventado ainda a enceradeira, aquela que nunca mais nem vejo em lojas enceradeira, né? Mas naquela época a gente encerava, passava cera no chão e depois usava um cobertor desses de lã que estava velhinho, puído, para poder dar lustro, né? Então era comum a minha mãe, a minha avó subir, né, com os 2 pés naquele paninho e ficar andando assim miudinho para polir. Mas quando a gente descobriu que era legal, além de passar cera, de usar aquilo como se fosse um carrinho, então eu colocava um dos meus irmãos sentado em cima, mandava ele segurar nas bordas do cobertor e eu puxava ele pela casa inteira
encerando. Era um divertimento, né? Claro que eu não vou contar aqui os segredos das malandragens que eu fazia com o coitado do meu irmão, o Dante, né? Ai, meu Deus. Jogava ele contra as paredes, assim, sabe aquelas curvas do Ayrton Senna? Eu fazia derrapar de verdade para ele bater nas paredes, né? Coisa de irmão. Também isso faz parte de um treinamento para a vida em sociedade, para a vida em relação. Essas brincadeiras, às vezes, de mau gosto, né, resultam lá adiante em algum tipo de aprendizado. Hoje somos grandes amigos, o Dante e eu. Os outros também, somos grandes amigos. Mas a nossa infância foi marcada por subir em árvore, foi marcada por funda, estilingue. Então, nós nunca usávamos estilingue para matar passarinho. A única vez que eu tentei fazer isso aí, me arrependi amargamente. Eu nunca mais peguei numa funda, né? Quando eu acertei uma pedrada num passarinho. Mas era o que tinha naquela época, né? Marcou muito também a perna de pau, marcou muito também o patinete, o carrinho de lomba, os jogos de bolita, essas coisas que a gente está tentando recuperar agora na promoção da Rádio da Capital para o Dia da Criança. Bom, voltando ao Bernardo Toro, vamos dar uma rápida passada em cada uma das competências, começando pelo domínio da leitura e da escrita. A sociedade moderna que a gente está vivendo não admite mais do indivíduo o simples ato de ler, despido de uma boa compreensão do que está sendo lido, né? A boa leitura é aquela da qual a gente consegue absorver o máximo de informação possível sobre o assunto que está sendo lido. E, além disso, a compreensão daquilo que está sendo lido, que depende de uma interpretação do texto, significa que a gente tem que buscar as ideias no autor e, mais do que isso, ir além do texto, num processo de inferência a partir dessas linhas escritas. Então, o leitor moderno, ele deverá, então, ser capaz de não só de ler, mas também de compreender e interpretar o que ele está lendo, né? Isso a gente observa nos comentários aí das avaliações do sistema escolar que nós temos aqui no Brasil, que as redações que são eliminatórias nos vestibulares, às vezes são dramáticas, né? Quando tu tem um tema para fazer uma redação, aquele tema ali precisa ser entendido, o que está sendo pedido, né? Então, para a gente escrever bem, a gente precisa ler bastante. Então, a boa escrita deve emanar de uma boa leitura. Então, na medida que a gente está lendo, o nosso vocabulário se multiplica. A gente consegue visualizar até estruturas gramaticais que são chatas de serem estudadas numa aula de gramática, pura e simplesmente, né? Mas na gramática posta em prática em livros que a gente lê, a gente pode compreender como é que é uma escrita correta, o uso das palavras, os verbos, substantivos na ordem exata, né? Então, a correta escrita proporciona uma comunicação excelente, infalível, livre de falhas e interpretações, né? Então, é fundamental como ferramenta de interpretação entre os seres sociais. A segunda competência é a capacidade de fazer cálculos e resolver problemas. Se antes bastava para o aluno saber resolver exercícios técnicos de matemática, agora essa concepção se estende à resolução de cálculos melhores elaborados, né? Que exigem o desenvolvimento e o uso de raciocínio lógico-matemático. O raciocínio lógico é o meio pelo qual se interpreta esses dados e em consequência, dados de um problema proposto, e conclui sobre a ferramenta adequada para aquele contexto, né? O cálculo será a etapa final de todo um processo de extração de dados, organização desses dados e interpretação de um determinado problema. De novo, para interpretar um problema, tem que saber ler, que é a capacidade número 1, né? Saber interpretar, ler. Ler e interpretar o texto, né? Portanto, a escola deverá respeitar a competência em seus alunos na resolução de problemas, mediada pelo raciocínio lógico e executada pelo conhecimento técnico do cálculo matemático. Vamos, então, falar brevemente sobre a terceira competência, que é a capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações. Essa capacidade exigida das crianças, dos alunos, de quem está em situação de aprendizagem, está fortemente ligada à estatística. A estatística é o ramo da matemática que lida com a organização e interpretação de dados. A gente percebe essa ideia se alastrando cada vez mais nos livros didáticos. A maioria dos livros, que são modernos,
valorizam bastante os conhecimentos sobre a estatística e trazem até curtos e médios textos sobre isso. E os infográficos que a gente está acostumado a ver nos noticiários da televisão, às vezes tu vê uma informação de crescimento do PIB, do número de infectados do Covid e o número de pessoas que foram curadas, quantas morreram, e afinal. E a gente vê aqueles dados, às vezes não consegue correlacioná-los, não consegue fazer sequer uma proporcionalidade entre eles. A gente não sabe, por exemplo, de primeira mão, assim, se 500 mil mortes em relação a uma população de 220 milhões de brasileiros é um dado preocupante ou não, independentemente do valor de cada vida. Eu estou falando de estatística, né? Mas essa é uma das capacidades, uma das competências que o Bernardo Toro se refere, né? A competência número 4 é a capacidade de compreender e de atuar em seu entorno social. Essa já é um pouco mais subjetiva, né? Então, um dos principais objetivos da educação contemporânea seria formar essa consciência do indivíduo para compreender o meio no qual ele está inserido e promover ações que modifiquem esse meio, caso seja necessário. Esses seriam os objetivos da educação, um dos principais. O que se busca é a transformação de paradigmas que danifiquem a estrutura social em modelos que façam a humanidade progredir respeitando o planeta, né? Então, essa consciência sobre o meio ambiente, sobre os semelhantes, sobre o senso de justiça, a importância da verdade, a importância de não disseminar fake news, né? Nos tempos modernos está dentro dessa quarta competência. A quinta é receber criticamente os meios de comunicação. Bom, vamos ver então o que significa isso. É altamente importante, né, e necessária essa contribuição do educador, do Bernardo Toro, porque o poder de influência da mídia cresce de maneira exponencial. O que vemos são as pessoas completamente movidas pelas promessas fantasiosas anunciadas pelos meios de comunicação, que por sua vez também funciona como um militante de alguns modelos, né, exacerbados. A gente vê que a escola deverá atuar na formação do pensamento crítico e reflexivo sobre os meios de comunicação, de maneira que essas informações possam ser minimamente analisadas, até mesmo debatendo em sala de aula. Acho legal essa modalidade de trabalhar em sala com um debate sobre um tema atual. E, ao contrário do que pode aparecer para alguns educadores, aquele compromisso que nós temos como professores que somos de cumprir com um currículo em determinada série, pode ser obtida de forma transversal. A gente pode lidar com um tema gerador e esgotar toda a nossa obrigatoriedade de lidar com algum conteúdo. Eu lembro como é que é o nome dele, da escola, da Ponte, eu vou lembrar o nome dele, depois eu digo, mas ele refere a uma experiência feita lá em Portugal. José Pacheco. Ele fez uma experiência em Portugal com crianças que já tinham saído do sistema de ensino, tinham sido ou expulsas ou desistiram de estudar, e ele, para fazer essa experiência, buscou exatamente esses que estavam excluídos do sistema de ensino. E aí reuniu com eles e, em conjunto, debatendo o que eles gostariam de fazer, chegaram a um acordo que todos gostariam de fazer um viveiro para pássaros. Pode ser meio esdrúxulo isso, né? Mas é um viveiro para pássaros eles queriam fazer. Era a motivação deles, fazer um viveiro para pássaros. Pois aí ele demonstra que para realizar esse projeto em conjunto, todas as habilidades daqueles jovens ali, eram pré-adolescentes, eram adolescentes, né? Foram respeitadas. Tinha alguns que tinham mais habilidade para mexer com ferramentas, outros tinham mais habilidade para mexer com cálculos, outros tinham mais habilidade para fazer compras de materiais necessários, outros para construir, outros para fazerem críticas sobre o que estava sendo construído, para melhorar o resultado final. Enfim, geometria entrou ali, entrou vários tipos de cálculo, resolução de problemas, né? Quanto que eu devo comprar de tela, quanta madeira vai ser necessária para fazer a estrutura,
e que tipo de madeira para pilares, para viguinhas, então, e ali debater inclusive ecologia, porque ele estava fazendo, sem criticar, uma prisão para os pássaros, né? E esse assunto foi aparecendo aos pouquinhos. Fazer um viveiro para pássaros, para prender os pássaros, para tolher desses animais o que eles têm de mais nobre, que é a capacidade de voar. Enfim, foi feito e foi inaugurado esse viveiro dentro de uma escola, com toda uma pompa lá que foi criado para que esses jovens se sentissem valorizados pelo resto da comunidade escolar. Consta que esse viveiro ficou sempre aberto. Eles colocavam, inclusive, comidas lá dentro, tudo, mas se os pássaros quisessem entrar e sair, poderiam, né? Mas é um exemplo de atividade que se pode criar em conjunto com a turma, pedindo para eles dizerem o que deixaria a todos empolgados, né? Tem que haver uma maneira da gente aproveitar. E isso pode ser incômodo para um professor que está habituado a pegar um livro-texto, um livro didático, e seguir a risca aquilo ali. É muito cômodo, é muito fácil. Abra na página tal, leia tal capítulo, faça tal exercício, que já está pronto também, não foi uma coisa criada aí por eles, né? E nesse momento que a gente vive numa pandemia que restringiu a convivência dos alunos em sala de aula, agora estão retomando, né? Mas mais de um ano ficaram com atividades remotas. Muitos professores tiveram que se reinventar, porque não conseguiram fazer essa ponte e esse aprendizado em tempo de enfrentar uma emergência como essa que surgiu sem mandar recado. Então, muitos professores que relutavam em utilizar ferramentas muito simples da computação, como um editor de textos, uma planilha eletrônica, tiveram que aprender na marra, porque as plataformas foram criadas para a interação entre esses alunos e professores, ou usaram plataformas prontas, como o Google Meet, como o Zoom, e eles tiveram que aprender na marra, né? Mas outras coisas surgiram daí. A necessidade de nós nos deslocarmos de ônibus ou a pé para a escola, gastando um determinado tempo, correndo alguns tipos de riscos, pode ser repensada em alguns momentos. Não quer dizer que a gente vai consagrar a atividade remota, mas o meio termo seria uma coisa mista, alguns dias na escola, outros dias remotamente, seria uma sugestão que me ocorreu aqui para os meus colegas professores. Mais um intervalo de 2 minutinhos e já voltamos. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa 2 vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. 369-2159 e o plantão 24 horas, 9982-6176. Te recomendo, não pensa 2 vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Centro-Sul Seguros. 28 anos de compromisso com a sua tranquilidade. Somos uma corretora de seguros que preza pelo seu bem-estar, pela sua segurança financeira e principalmente pela sua tranquilidade. Temos soluções que protegem você, sua família, seu negócio e equipamentos. Acesse nossas redes sociais @Centro-Sul Seguros e entre em contato. 48-99973-5372. E o pôr de sol me traduz em versos. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no
Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, Rodovia João Gualberto Soares, 7145, no Rio Vermelho. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Buenas, de volta nesse terceiro e último bloco. Queria dizer que mesmo reconhecendo a importância das teorias em nossas vidas, é sempre bom a gente procurar vincular com alguma prática, para que consigamos dar significado a essas teorias, né? Então, nesse último bloco aqui, vamos buscar algumas coisas de ordem prática e nos referimos, por exemplo, a tendência que se tem de relacionar classe social, econômico-social, à qualidade de educação no lar. Nós conhecemos vários exemplos e contra-exemplos nesse sentido. A gente conhece famílias muito humildes, onde a preocupação dos adultos com as crianças é intensa, e vemos famílias muito abastadas, onde a preocupação com seus filhos fica no nível do fornecimento de condições materiais. Então, se contrata babá, chofer particular, veículo para levar para a escola, para buscar na escola, se resiste a participar das reuniões na própria escola dos filhos para cumprir algum compromisso social, enfim. E tem famílias muito pobres com pais que até podem ser semi-analfabetos ou até analfabetos e que têm uma participação intensa na vida escolar por conta da preocupação com o futuro dos seus filhos. Um adulto que desenvolveu harmonicamente as suas emoções, que lida no dia a dia com esses sentimentos e emoções e busca sempre aprimorar essa harmonia entre as suas emoções, é provavelmente o portador de uma habilidade muito importante no trato com as suas crianças. É aquele adulto que não precisa nem ter escolaridade. Ele tem aquele trato cuidadoso, aquele trato atento com as crianças. É aquela pessoa que, além de cuidar da higiene das crianças, do seu próprio corpo e do corpo dos seus filhos, né, banho, acordar de uma forma adequada, dar uma refeição, por mais modesta que seja, mas na hora certa, escutar o que os filhos têm para dizer. Esse adulto é uma peça-chave dentro de uma família bem estruturada, né? Nas escolas, por outro lado, se percebe algo semelhante. Educadores que estão preparados para esse tipo de percepção, que é uma percepção subjetiva, né? E educadores que ligam o piloto automático e cada dia é igual ao anterior. Eu já comentei com vocês num outro podcast que nas escolas Waldorf, o cumprimento do educador na chegada dos seus alunos é diferente. Eles procuram se abaixar ao nível da criança, segurar a mão da criança, dando um bom dia, apertando a mão, em vez de dar um abraço, um beijo. Eles percebem a temperatura da mão, o suor da mão, o olhar da criança, mais ou menos fugidio, né? E ali já tem um primeiro retrato de como é que foi a noite daquela criança ali, né? Da mesma forma, os pais podem fazer isso. Quando a criança chega da escola, fazer uma observação atenta dessa criança para ver se ela chegou muito agitada, muito triste, se ela jogou o seu material num canto, assim como, não quero mais saber disso aqui, estou livre disso aqui. Essa observação atenta é parte integrante de uma construção pessoal de um adulto que pretende ter uma prole, que pretende cuidar das suas crianças. E foi nessa direção que nós dedicamos o podcast número 10 para o tema autoconhecimento. A gente buscando diariamente, insistentemente, continuamente, tenazmente, essa busca de si mesmo, nós vamos
inclusive encontrar nossa criança interior. Que ao contrário do que pode parecer para alguns, nós não vamos sair fazendo piruetas como quando éramos crianças. É apenas um estado de espírito. A nossa criança interior, ela expressará um estado de espírito, o que facilitará sobremaneira a nossa comunicação com as crianças ao nosso redor. Se eu tiver esse olhar da criança que eu fui e que está dentro de mim, com a criança que está na minha frente agora, eu vou ter uma comunicação mais do que empática. É quase que uma comunicação alma com alma. Então, a busca de si mesmo seria uma tarefa barata, simples, não requer nem escolaridade para a gente fazer esse caminho. Isso por quê? Porque a gente, vendo todas as competências que o Bernardo Toro trouxe e que outros teóricos tantos fazem, preparando as criaturas para o mundo do trabalho, como se o trabalho fosse a única razão de viver, a gente está desfigurando a tarefa de vivermos num mundo onde o bem-estar com o seu semelhante, com os seus próximos, a alegria de viver, a alegria de acordar pela manhã e a leveza ao dormir seria talvez a principal razão de estarmos vivendo em sociedade, gregário como somos, né? Muitas vezes uma profissão conquistada com anos e anos de estudo não me traz alegria, não me traz satisfação. O podcast número 13 que nós fizemos com o Bruno mostrou isso. Ele foi graduado em Educação Física e se realiza com cutelaria e arte em madeira. Então, o que é interessante a nossa escola preparar nas crianças que estão ali? A capacidade de buscar a felicidade, de buscar a si mesmo, ou prepará-los para uma profissão que nós nem sabemos se existirá quando eles estiverem com a idade apropriada de entrar no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. Quantas profissões desapareceram? Quantas que nós conhecíamos quando éramos crianças desapareceram? A velocidade de surgimento e sumiço de profissões é cada vez maior. Hoje uma profissão que duraria, digamos, lá no passado, duraria 4 décadas, hoje ela se transforma radicalmente ao ponto de nem reconhecermos mais em alguns anos. A profissão que nós conhecíamos lá de sapateiro, por exemplo, né, ou de ferreiro, que se usava para colocar ferradura nos cavalos, já sumiu há muito tempo. No entanto, o Bruno se encontrou numa profissão, vou dizer, milenar, talvez, cutelaria. Quando o homem começou a fabricar a sua espada, já forjava o ferro com fogo. Então ele está encontrando hoje, em tempos modernos, uma forma de renda que traz uma profissão de séculos atrás. Então existe essas surpresas para a gente desde que nós busquemos tenazmente a nossa felicidade. E felicidade não quer dizer que se dane os outros, que interessa só a minha felicidade. A felicidade é um caminho em que, se for solitário, não vai acontecer. Nós só conseguiríamos ser felizes se estivermos rodeados de pessoas que também buscam essa felicidade. Não estar em lugares porque tem volume de pessoas ao redor, isso não resolve. Mas os caminhos que são buscados pelas mesmas pessoas têm a tendência a deixar todas mais fortalecidas para alcançar seus objetivos. Muito bem, então, paramos por aqui. Mais um período de quase 1 hora que conversamos, que compartilhamos esse tempo de vida. Para mim foi muito bom. Espero que para vocês também. Espero que na semana que vem nos encontremos com muitos brinquedos feitos e postados lá no site da Rádio Ilha Capital. Muito bem, por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em Web Rádio.
É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em Web Rádio, uma iniciativa do Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras e uma realização da Na Mosca Produções Audiovisuais. Rádio Ilha Capital.